Me chamo Juan e vou falar um pouco sobre o que é a auditoria. A auditoria, ela é um processo de verificação contábil para constatar se a situação que está sendo observada é a situação que era prevista. Ou seja, imagine uma determinada norma de um determinado dado, que deve ser registrado só de uma única maneira. Pois então, quando o auditor verifica, ele olha a norma e vê se o dado que está registrado corresponde de como deveria ser ou se está diferente. Então, constatar a verdade é o principal objetivo da auditoria, pois a auditoria sempre está em busca da verdade. A auditoria, ela realiza a demonstração contábil de uma empresa para saber se realmente, durante o processo de verificação, existem uma fraude ou algum erro que se difere da norma. E a auditoria, ela tem vários processos, vários departamentos, vários tipos de auditorias, sejam ela externa ou interna. Auditorias operacionais, auditorias ambientais, muitos que vocês vão estar podendo aprender mais durante a apresentação do nosso. Boa noite, eu vou falar para que serve a auditoria fiscal. Primeiramente, queria falar aqui, um auditor fiscal é a autoridade pública responsável pela administração tributária e aduaneira e também pela fiscalização do cumprimento das legislações trabalhistas. Todo o seu trabalho deve ser embasado no princípio da legalidade, tudo tem que ser legalizado e assinado em papéis. O lançamento do crédito tributário é uma das principais responsabilidades do auditor fiscal. Ou seja, a instituição do débito do contribuinte é de sua atribuição exclusiva. Existem auditores fiscais federais, da Receita Federal e do Trabalho, estaduais e municipais, e com as mais diversas denominações, mas todos responsáveis pela administração tributária do seu ente federado. Assim como a contabilidade trabalha com o registro de acontecimentos que interferem no patrimônio de uma empresa, a auditoria inserida no contexto contábil serve para examinar a veracidade e certificar a veracidade dos registros feitos pela contabilidade. Além disso, a auditoria também serve para conferir todos os fatos e operações que acontecem na empresa. Cabe a ela avaliar se os procedimentos estão de acordo com as práticas aceitas e, dessa forma, identificar caminhos para que os responsáveis tenham como intervir. Então, galera, boa noite. Meu nome é Bruno e, dando continuidade à nossa apresentação do nosso portfólio, vou apresentar os principais tipos de auditoria. A auditoria contábil, ela visa o patrimônio da empresa, fazer uma análise minuciosa na organização. O resultado é reduzir ao máximo a improbabilidade corporativa. A auditoria financeira trabalha com valores compatíveis com os saldos registrados no status bancário, conferindo se o dinheiro está sendo processado de forma correta, controlando assim possíveis fraudes ou irregularidades. Auditor fiscal ou tributário. Essa auditoria garante as obrigações tributárias se elas estão sendo cumpridas conforme a legislação. E também é possível a recuperação de possíveis impostos pagos indevidamente. Auditoria ambiental. Essa é uma auditoria nova no mercado, porque as empresas elas agora tendem a cuidar mais da parte ambiental. Então, essa auditoria ela tem como visar e saber a conduta ambiental da empresa, se os processos estão sendo realizados e a redução de custos, nos impactos ambientais. Auditoria operacional. Ela verifica o desempenho das funções para avaliar em diferentes departamentos, verificando todo o processo operacional de uma empresa. Se os funcionários estão usando os IPIs corretamente, se o pessoal da RH estão fazendo todo o procedimento adotado pela empresa para análise de currículo, pagamento, essas coisas. O estoque, se ele está entrando e saindo material corretamente, e diversas outras funções da empresa. Agora, como se tornar um auditor? Basicamente, para se tornar um auditor,
é preciso ser formado, né, em ciências contábeis e ter pós-graduação em controladoria e auditoria. Mas para nós que somos administradores, nós precisamos formar, né, em administração e fazer uma pós-graduação em gestão de controladoria e auditoria. Conforme eu fui dizendo, essa pessoa, né, a administradora, a gestora desse processo de gestão de auditoria e controladoria, ela tem o poder de decidir onde vai ser aplicado as auditorias nos diversos setores, né, daquela determinada empresa. Ou seja, ele tem um poder de decisão de falar: hoje nós vamos fazer uma auditoria em tal setor, lá no almoxerifado, lá no refeitório, enfim. Eu me chamo Emily Cristina e eu vou falar um pouco sobre a auditoria interna. Bom, a auditoria interna, ela tem por finalidade desenvolver planos de ação que ajude a auxiliar a organização e a mesma a alcançar os seus objetivos. Porque o objetivo geral da auditoria interna é avaliar e prestar ajuda à alta administração. Portanto, dentro de uma empresa, o auditor ele deve se preocupar com qualquer fase das atividades que sejam de utilidade administrativa. Além disso, o auditor ele é responsável por desenvolver atribuições próprias que proporcionam análises, recomendações e comentários sobre as atividades examinadas. Mas, para que o auditor ele consiga cumprir todos os seus objetivos, é necessário ele desenvolver algumas atividades dentro da empresa, que são revisar e avaliar a eficácia dos controles financeiros, contábeis e operacionais, determinar o grau de cumprimento das tarefas dentro da empresa, determinar a confiança das informações de dados contábeis e de outra natureza, avaliar os riscos estratégicos dentro de uma organização também, entre outras atividades. Dentro da empresa também, o auditor ele tem a total liberdade para avaliar e revisar as normas, os planos e os procedimentos dentro da empresa, pois é ele que vai, como eu disse, é ele que vai avaliar o grau estratégico. Auditoria externa é a auditoria realizada por um terceiro, um auditor independente sem vínculo algum com a minha empresa, onde ele vai de forma imparcial assegurar a veracidade dos meus registros financeiros patrimoniais. Qual o intuito? Por que eu contrataria um auditor externo? Pelo motivo de fins legais, que em empresas de grande porte são obrigatórios, também em casos de imposição do banco para empréstimos, imposição de fornecedores e até mesmo em caso de venda da minha empresa. O futuro proprietário vai querer ter a avaliação contábil exata, correta da minha empresa, do quanto que vale. No caso de um auditor interno, isso não seria tão eficiente e tão adequado, pois um terceiro avaliando traz mais confiança e credibilidade para a minha empresa. Para você ser um auditor externo, você precisa ser formado. Que profissional nunca se sentiu atraído por ter uma estabilidade empregatícia e altos salários, não é mesmo? A carreira de auditoria, ela proporciona isso e ela é uma carreira dos sonhos para muitas pessoas por ela ter esses dois fatores. Porém, a carreira de auditoria, ela não tem um teto salarial no território nacional. Ela vai depender muito de onde o auditor vai trabalhar, né? Se vai ser no âmbito municipal, estadual ou federal, né? E a especialização dele. O auditor, ele vai poder trabalhar tanto na iniciativa privada, que é chamado auditor independente. Nesse caso, o auditor, ele começa com um teto salarial, em média, de R$3.000, podendo chegar até seus 6.000. Tudo vai depender da sua especialização. E o auditor também, ele pode trabalhar na iniciativa pública,
né, o auditor concursado. Esse auditor concursado, principalmente da Receita Federal, é um dos mais procurados. Por quê? Esse auditor, ele começa ganhando em torno de 20 mil e pode ganhar até seus 32 mil. Tudo vai depender do tempo de carreira e da sua especialização. Por isso que a carreira de auditoria ela é muito procurada e ela possui uma estabilidade empregatícia, porque tanto você pode trabalhar na iniciativa privada como na iniciativa pública, com bons salários e se permanecer. Meu nome é Fernanda Alves e eu vou falar para vocês os benefícios e a importância da auditoria. Primeiramente, ela é muito importante porque a auditoria consegue obter as informações e saber a determinada situação financeira da sua empresa. Além disso, a auditoria ela é muito importante para qualquer empresa, porque quando você tem uma auditoria, você tem auditores na sua empresa, no caso, você consegue ter obtenção de certificados de qualidade que possam ser reconhecidos internacionalmente. Ou seja, a auditoria é muito importante para qualquer empresa, seja grande ou pequena, a auditoria é muito importante. Além disso, ela tem vários benefícios e eu vou falar um deles para vocês. Melhoria na organização da empresa, melhoria nos controles internos, melhoria na forma de atuação que sua empresa vai atuar, tipo assim, consegue melhorar a atuação da sua empresa para que o público possa ver e falar, nossa, top. Além disso, encontra os pontos fortes e consegue aperfeiçoá-los, fazer com que eles melhorem ainda mais. Encontra os pontos fracos também e elimina eles ou consegue dar uma melhoria, enfim. E além disso, consegue aperfeiçoar o ambiente de trabalho. Bom, muito obrigado, essa foi a nossa apresentação e até a próxima, pessoal!